Bom dia. Bom dia. Bom dia. A minha câmera está um segundo atrasada. Por que vocês não ligam a câmera suas? Alô? Oi. É mais fácil a interação. Eu não posso ficar escrevendo no chat. Não. Agora vocês podem falar. Oi. Desgraça. Só morro aqui, velho. Mano, do nada o Danilo fala, desgraça. Caralho, meu microfone tá mutado. Oi. Luísa, idiota. Socorro. Ah, meu Deus. Ai, levei um choque. Ai, que... Deixa eu vir falando. Vi tão bonito. Tanto olho, tom. Pá. Nossa, não acredito. Sweep, 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 sweep. Meninos, bom dia. Vocês me ouvem? Sim. Aham. Ai, desculpa. Tá, então tá bom. Se eu vou colocar na tela minha para vocês verem o conteúdo e vou explicar. Se vocês não estejam entendendo, vocês se manifestem. Bacana? Professor, já entendi tudo. Entendeu o que, mano? A matéria, uai. Ai, tá bom então, ó. Quem é que tá falando?
Eu? Ana Beatriz. Ana Beatriz? Aqui Ah, estuda tá. 24 horas por dia. Tá? Mas a matéria... Então, posso desligar, então? Ana Beatriz, me manda Pode. 63 a 65 de português. Ô, Vi, 73? 63 a 65. ô, Vi, Demorou. Mando. Me lembra. vamos lá. Eu mandei para vocês, para a aula dessa semana, das atividades passadas. Bacana? E eu vou tentar começar o capítulo 4 com vocês. Eu preparei uma aula e vou tentar fazer isso. Se der certo, vocês me falam. Se não, a gente muda o nosso método. Beleza? Beleza. Vocês estão vendo ok? Calma que ainda não. Tá carregando. Tá mandando ainda não. Aê, foi. Olha, ida e volta ainda. Foi Se lá? acabar, e tem 2 cocô de Thor lá. Viu? O nosso quarto capítulo continua falando sobre a Europa. Aí a gente vai ter algumas divisões sociais, econômicas, políticas do continente europeu, certo? Eu acho que tem uma coisa errada que eu esqueci de corrigir, de texto, mas eu vou explicar, vocês vão entender. Então a gente tem essas imagens aí, né? As diversas faces da Europa, a divisão europeia na Guerra Fria, as guerras que aconteceram como palco principal teve a Europa, né? A Primeira e Segunda Guerra Mundial, o palco principal delas foi a Europa, e a gente tem o Muro de Berlim dentro desse contexto de divisão da Europa na Guerra Fria aí. Beleza? Tudo bem até aí? Então a gente tem aqui diversas aqui. A gente tem desigualdades na Europa. Assim como vocês estudaram sobre as desigualdades, as diferenças, diversidades naturais do continente europeu, culturais também, a gente tem as desigualdades socioeconômicas no continente europeu. Se vocês não estiverem me ouvindo direito, me fala, pelo amor de Deus. Então, como exemplo, aqui eu coloquei 4 países aqui, a Rússia, a Romênia, a França e a Alemanha. Então, a gente tem a Rússia. A gente tem a Rússia, que tem áreas extremamente empobrecidas, principalmente devido ao seu passado socialista, que vai fazer com que essa região da Europa, que é o leste europeu, vai se desenvolver economicamente bem menos do que a parte oeste. O oeste europeu vai ser aliado ao comunismo, à União Soviética, enquanto a outra parte da Europa ela vai ser, ela vai ser aliada aos Estados Unidos. É isso que eu quero. Eu quero que volta. Não sei exatamente o que eu queria, não. Tudo bem. Gente, Tem um moleque aí que não desligou o áudio, velho. oi. Peraí. Problema técnico aqui. Aí. Vamos lá, vamos voltar de novo aqui. Gente, está... Não. O que foi, Cecília? Ah, que saco. Vocês estão percebendo, mas está travando, tá? Tá tudo bonitinho. Aqui. A Romênia. Opa, agora foi. A gente tem a Romênia aqui. A Romênia é um país que tem um problema social, um dos países mais pobres da Europa, né?
Aí tem uma imagenzinha aqui de uma área de favelização da Romênia, um país que tem um déficit habitacional absurdo. Então, quando você pega uma imagem dessa aí, ó, nem parece que é um país europeu, tá vendo? Parece mais um país latino-americano, um país do sudeste, acho que da própria África. Então, a gente tem esses dois países aí, a Rússia e a Romênia, como países empobrecidos da Europa. Aí a gente tem a parte da França, né, que é um país que tem uma economia extremamente significativa a nível global. É um país que tem um grande desenvolvimento tecnológico, tanto nas suas indústrias quanto na sua área rural. E a gente tem a Alemanha, que é a Alemanha bonitinho, é um dos países mais avançados tecnologicamente no mundo. No campo siderúrgico, a Alemanha é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Então, se a gente pegar esses 4 países aqui, a gente vai ver que existe um contexto de desigualdade socioeconômico bem relevante no continente europeu. Bacana? Tá. Então, as guerras, né, a gente tem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, que vai acontecer grande parte dos conflitos dessas guerras vão acontecer dentro da Europa e vai envolver países europeus. Então, a gente tem a Primeira Guerra Mundial. Opa, tinha uma imagenzinha aqui. Cadê minha imagem? Meu Deus. Aqui tinha uma imagem aqui. A gente já tem a Primeira Guerra Mundial com a Tríplice Entente, né, que são os países que eram aliados ali, Estados Unidos, França, Inglaterra, Estados Unidos, e você tinha do outro lado os países da... Peraí que eu estou tentando caçar aqui o breguetes aqui. Sejam os países aliados, os países da Tríplice Entente. Peraí. Ah, tá. E os países da Tríplice Aliança, né? Que eram os países, a Alemanha, o Império Italiano e Austríaco, desculpa, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano e Italiano. Bacana. Então, da Primeira Guerra Mundial, a Tríplice Entente ela vai sair vitoriosa. Eu não confundi todo. Tinha uma imagenzinha bem bonitinha aqui, bem certinho. Aí, na Segunda Guerra Mundial, a gente tem os países do eixo, que era chamado de país do eixo do mal, e os países aliados. Aqui a gente tem a União Soviética, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a gente tem aqui a França e a China. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, quem vai sair vitorioso também vão ser os países aliados. Então, a gente percebe que os países do eixo aqui, o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão depois, eles vão sair derrotados nas 2 guerras mundiais. Bacana. É importante vocês pensarem no final da Segunda Guerra Mundial, principalmente nos Estados Unidos e União Soviética. Quem era Estados Unidos e quem era União Soviética após o fim da Segunda Guerra Mundial? Eram 2 potências econômicas, políticas e militares muito desenvolvidas. Apesar de a gente enxergar hoje o mundo socialista como um mundo que faliu, um mundo que quebrou, essas coisas todas, ao final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética era muito desenvolvida. Então, por isso que ao final da Segunda Guerra Mundial, você vai ter a Guerra Fria, você vai ter a bipolarização, a divisão do mundo entre países capitalistas e países socialistas. Então, se você imaginar que a União Soviética, que era socialista, é pobre, é empobrecido, ao final da Segunda Guerra Mundial, você não vai conseguir ter essa visão de bipolaridade de dominação soviética. Então, a União Soviética, que era a Rússia, mais alguns países ali associados, ela contribui muito para a vitória dos países aliados, principalmente na faixa do leste da Europa, né? Ela consegue libertar muitos países ali da dominação nazista, ela consegue libertar campos de concentração do nazismo, principalmente no leste europeu. Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial, essa União Soviética, super poderosa politicamente, super poderosa militarmente, ela vai exercer influências políticas sobre esses países do leste europeu. Bacana? Então, aí, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, você tem um mundo dividido entre capitalistas e socialistas, um mundo dividido entre as influências da União Soviética e a influência dos Estados Unidos da América. Bacana? Tá dando para entender? Alô? Oi?
Alô? Ah, sim. Vai. Ah, obrigado. Muito importante para mim. Então, a gente vai ter a Europa, né, ocidental e a Europa oriental. Quando a gente estudou sobre o mundo ocidental e o mundo oriental, a gente viu que essa divisão não é uma divisão geográfica entre os dois mundos, lembra? Que era uma divisão baseada nas influências que o mundo ocidental vai exercer sobre que a Europa vai exercer sobre o mundo. Então, a Austrália está lá no extremo leste do mundo, que seria oriental, mas não, a Austrália é considerada ocidental. Por quê? Por causa das influências europeias no país australiano aí. Então, a Europa Ocidental e a Europa Oriental, ela também não vai se caracterizar pela localização geográfica, ela vai se caracterizar pelas influências capitalistas e socialistas. Então, a Europa Oriental, ela vai ser socialista, influenciada pela União Soviética, está aqui assim, ó, a União Soviética, enquanto a Europa Ocidental, ela vai se caracterizar pelas influências capitalistas que os Estados Unidos exerciam por aí, beleza? Então, o que é a Europa Ocidental aqui? Parte da Europa, após o fim da Segunda Guerra Mundial, que aliou-se aos Estados Unidos. Esses países localizados na Europa necessitavam se reconstruir a economia europeia devastada pelos longos anos de conflitos que estiveram submetidos. Era ainda necessário a esses países conter a ameaça da expansão da influência soviética. Nesse contexto de reconstrução econômica e Guerra Fria, foi lançado em 1947 o Plano Marshall. Então, o que acontece? Você tem essas duas áreas de influência. Em 1946, o presidente do Reino Unido aqui, ele vai criar um termo chamado de cortina de ferro, que era a linha que dividia os países da Europa Oriental e os países da Europa Ocidental, sendo que os países da Europa Ocidental eram mais livres, tinham uma abertura comercial maior, tinha aquelas características a gente sabe do mundo capitalista, né? Empresas privadas, o objetivo das empresas era acumular lucro, era ganhar dinheiro, era o capitalismo essencial ali para tentar promover o desenvolvimento desses países, mais a ajuda financeira dos Estados Unidos. Vale lembrar que aqui a gente está falando dos países aliados após a Segunda Guerra Mundial, só que os países como a Alemanha, por exemplo, que lutou contra os Estados Unidos, ela também vai ser favorecida com essas ajudas, com esse desenvolvimento capitalista, né? A parte capitalista da Alemanha também vai se desenvolver muito nesse período, beleza? Então, você tem um plano Marshall, que é um plano criado pelos Estados Unidos para ajudar os países da Europa Ocidental a se reerguer após a guerra. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar é que todos os países envolvidos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, envolvidos de maneira direta, eram países já desenvolvidos, eram países já industrializados. Então, quando você tem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, esses países vão ser destruídos, esses países vão ter muitos problemas econômicos, vão ter muito problema para se reestruturar, mas eles já eram desenvolvidos. Então, os Estados Unidos não vai promover o desenvolvimento desses países. Os Estados Unidos vai promover a reconstrução desses países, com o Plano Marshall. Bacana? Tá, bota aqui. Então, a Europa Oriental, que é a parte comunista, a parte influenciada pela União Soviética, formada como... João não vai? Hã? Formaram como ECO, que era o Conselho para Assistência de Econômica Mútua, uma organização internacional fundada em 1949, visava a integração econômica das nações do leste europeu e o impedimento do avanço do Plano Marshall sobre a região. Então, tanto os capitalistas queriam impedir os socialistas, quanto os socialistas queriam impedir a influência socialista na sua área de influência. Era formada pela União Soviética, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Polônia, Hungria, Romênia, esses países da Europa Oriental aí. Entre as nações, juntaram-se a Organização Mongólia, que é na Ásia, Cuba e o Vietnã. Beleza? Então, Cuba, se vocês lerem um pouquinho sobre Cuba, vocês vão ver que durante a União Soviética, Cuba ela vai receber diversos investimentos financeiros que vai fazer com que Cuba tenha um avanço no desenvolvimento humano muito grande. Né? Por isso que tem esses médicos cubanos, tal, porque, assim, por mais que as pessoas às vezes tenham um certo... não é médico, não sei o quê, mas a medicina em Cuba ela é muito desenvolvida, graças a esses investimentos à época da União Soviética.
Então, aí a partir disso, a gente tem... A partir disso aqui, a gente tem a construção do Muro de Berlim. Vocês já ouviram falar no Muro de Berlim, certamente, né? O Muro de Berlim foi a divisão da Alemanha, a Alemanha, o país, ele vai ser dividido em 4 zonas, né? Vai ser dividido entre a União Soviética, o Reino Unido, a França e os Estados Unidos. Não, a chaveira do carteiro está lá na chaveira. Berlim também vai ser dividido. Então, a ideia dos soviéticos era criar um muro que protegesse a parte comunista das influências capitalistas aí. Então, criou-se um muro, literalmente um muro, para dividir essas duas Alemanhas aí. Então, a gente tem um infográfico mostrando o que era esse muro, né? Poder fazer. Além disso, eu tenho aula para poder existir. Olha só. Não. Para de cantar. A aula é agora, os sons. Menino, desliga o áudio aí, ô Enzo. Desliga o áudio. Foi. Consegui. Então, você tem um muro de Berlim aqui. Eu coloquei um infográficozinho aqui, que é para a gente ter uma ideia do que era esse muro. Aqui você tem aqui, ó, o muro, de um lado, literalmente, aí você tem umas trincheiras militares aqui, e as pessoas que quisessem passar de um lado para o outro, eles eram abatidas, literalmente, abatidas pelos soldados soviéticos. Bacana? Então, assim, acho que não precisa ler tudo aqui não, depois vocês lerem aqui. Então, as coisinhas bem interessantes aqui, ó, telefone. Soldados comunistas não podiam portar aparelho de comunicação por rádio. Temia-se que usassem para comunicar com o Ocidente. Foguetes sinalizadores. Sinalizadores, iluminações, trilhas. Então, isso aqui era o Muro de Berlim, né? Não vou dar cansativo para vocês aí. Bacana? Cadê vocês? Tranquilo? Alguma dúvida? Deixa eu liberar o microfone. Aí. Você tá me obrigando a ligar o microfone, é isso? Eu liberei o microfone de vocês. Vocês têm alguma dúvida até aí? Não. Não. Vocês são bons. Tem de demais. tudo. Rapaz, posso ir embora? Você não precisa de mim, não. Muito fácil. Decorrer, olha só. O decorrer do capítulo, eu gosto de ouvir as pessoas falando, mas vou pagar tudo. O decorrer do capítulo, a partir da Europa, os requisitos da Guerra Fria, da Paz de 58, eles vão descrever os aspectos econômicos dos países, diferenciando os países da Europa Ocidental e os países da Europa Oriental. Vocês vão perceber que todos os países da Europa Ocidental, eles vão se desenvolver mais do que os países da Europa Oriental, principalmente até a derrubada do Muro de Berlim, que acontece em 1989. Isso é outra coisa importante a gente falar, porque o Muro de Berlim ele vai dividir a Alemanha, dividir Berlim, né, a capital da Alemanha, entre capitalistas e socialistas. Tem até um filme que chama Ponte dos Espiões. Se vocês tiverem tempo, se vocês estiverem em casa sem fazer nada, eu acho que vocês estão em alguns momentos, assistam. O filme... Com certeza não, de tanto dever que eu enfiando nós, vai. Mas o filme Professor, é bom. tem um monte de coisa pra fazer. Mas dá de dormir, gente. Essa semana tem 2 feriados. Essa semana tem quinta e sexta de feriado. Mas assim, né? Tem. Aí vai ficar sem quinta e sexta sem dever? Ai, não acredito. A escola vai respeitar o feriado. Meu Deus. Eu achei isso incrível. Meu Querido. Deus. Hoje.
Hein? Eu Olha vejo no final de só. semana, porque no feriado, porque se você fala assim, vai ver antes de dormir. Meu filho, eu fui lavar banheiro antes de dormir, eu fui dormir Eu vou... meia-noite. Eu Você... fui Ei, Mas assistir você pra foi não dormir à ver. noite, mas é pra dormir à noite, não? vamos lá. O filme chama Ponte dos Espiões. O filme ele vai mostrar o contexto da construção do Muro de Berlim. É bem legal porque durante o filme vocês conseguem ter um paralelo entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Entre a Berlim capitalista, tem uma diferença de desenvolvimento entre as duas áreas. Bacana? Então, assim, isso vai acontecer. A construção do muro do Berlim ela vai ser no início da década de 60. No final da década de 70, a União Soviética ainda é uma potência econômica, mas a partir da década de 70 e 75, mais ou menos, do ano 75. Que isso, gente? Tá tocando A partir também. do ano Peraí, que eu fiz besteira aqui. A partir do ano de 1975, a União Qual que é o Soviética filme começa a mesmo? entrar em Ponte dos Espiões. Ah, tá bom. Ponte dos Espiões. Pra gente Então, assistir? mas só Se para quiser, entendeu? Se tiver tempo. Ponte dos Espiões, entendi, beleza. Isso. Ele vai mostrar o contexto da construção do Muro de Berlim. Beleza? Então, assim, vocês vão conseguir ter esse parâmetro e tal. A União Soviética, até 1975, ela ainda está com... Até 1970, ela ainda tem um desenvolvimento muito grande. Ela consegue mandar o Yuri Gagarin para o espaço, ou seja, ela consegue mandar um homem para o espaço antes que os Estados Unidos. Então, ela consegue ter, na corrida espacial, ela consegue se sobressair muito bem no início. Só que aí o sistema começa a entrar em declínio, né? Declínio por diversos fatores. Um dos fatores é que a União Soviética não consegue mais promover o desenvolvimento industrial. Por quê? Todo o desenvolvimento que eles tinham era voltado para as questões militares. Todo o dinheiro, todo o orçamento da União Soviética era voltado para o desenvolvimento militar. Então, a União Soviética era capaz de ter, na época da Guerra Fria, o melhor helicóptero de guerra do mundo, mas não era capaz de produzir geladeira para as pessoas. Não era capaz de produzir carro para as pessoas, bens de consumo para as pessoas, certo? Então, isso aí vai fazer com que o sistema entre em declínio. Então, a partir do declínio da União Soviética, lembra que a Europa Oriental era a parte que era influenciada pela União Soviética. Esses países, até a década de 70, 80, eles vão gozar de muito desenvolvimento humano. Se você pegar, por exemplo, a antiga Iugoslávia, você vai ver que o desenvolvimento da Iugoslávia não é baixo, mas o desenvolvimento econômico é. O desenvolvimento humano, ele está vinculado ao que a União Soviética conseguia promover para esses lugares. Pega Cuba, né? Cuba não está na Europa, mas para exemplificar, serve. Se você pegar o desenvolvimento humano de Cuba, é melhor que o do Brasil. Se você pegar o IDH de Cuba, a expectativa de Cuba é melhor que o do Brasil. Só que o desenvolvimento econômico não é. Beleza? Então, esse não desenvolvimento econômico, esse declínio econômico, vai fazer com que a União Soviética vai acabar em 1989. E um dos marcos disso vai ser justamente a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim vai acontecer antes do fim da União Soviética. A queda do Muro de Berlim já é um indício de que a União Soviética não irá resistir mais. Então, a partir do fim da União Soviética, os países que eram influenciados por ela começam a ter uma abertura de capital. Qual é a característica? Quais são as características principais do mundo socialista? Você tem uma economia controlada pelo governo. Empresas de fora não podem investir. Tudo é controlado pelo governo. As empresas que eram privadas passam a ser estatais. E essas empresas, elas não têm o objetivo de se desenvolver economicamente. Só para dar um exemplo. Você tem um supermercado, por exemplo. Então, aqui vira um mundo socialista, comunista, e o Casa Grande passa a ser do governo. Não vai ser mais do dono do supermercado. Aí, o que esse supermercado vai fazer? Ele vai vender comida não para ganhar dinheiro, não para acumular dinheiro. Vai vender comida para atender as necessidades da população. E era sim o mundo comunista, o mundo da União Soviética. O que isso vai promover? Vai promover um sucateamento dessas empresas. Porque a partir do momento que o mercado está funcionando e não tem investimento, não tem reinvestimento,
não tem lucro, como é que ele vai manter os caminhões para fazer entrega? Como é que vai manter a estrutura do supermercado? Então, esse supermercado vai se sucateando. E isso aconteceu na União Soviética como um todo e nos países da Europa Oriental como um todo. Bacana? Então, quando você tem um fim da União Soviética, você tem a queda no mundo, você tem os países que eram influenciados pela União Soviética, a própria Rússia, que era quem liderava a União Soviética, ela deixa essa liderança, ela cria um outro bloco econômico, que é a Comunidade de Estados Independentes, e começam a fazer alianças econômicas com os países da Europa Ocidental, principalmente. Então, isso a gente chama de abertura econômica, né? Aquela rigidez do sistema comunista, ela vai acabar. Então, os países vão ter uma abertura econômica. Quando existe essa abertura econômica e esses países começam a interagir economicamente com os países da Europa Ocidental, começa a ficar evidente as desigualdades existentes aí. Então, a gente pode afirmar com certeza que as desigualdades existentes entre os países da Europa Oriental e a Europa Ocidental, elas são provenientes do passado socialista. O passado socialista vai trazer, vai deixar essa herança para esses países, de atraso no desenvolvimento econômico, de atraso nas indústrias, de atraso no tipo de industrialização, né? Porque os países europeus hoje, conforme eu coloquei lá no início para vocês, eles vão ser países subdesenvolvidos, países que vão produzir tecnologia. Os países da Europa Oriental, ou os mesmos países da União Soviética, que tinham uma industrialização, de certa forma, relevante, essa industrialização vai ser baseada na indústria de base, não vai produzir bens de consumo, né? Vão ser indústrias siderúrgicas, indústrias de petróleo, indústrias de gás. Então, o mundo do lado de cá, o mundo da Europa Ocidental, ela vai desenvolver tecnologicamente, produzir bens de consumo superevoluídos, e com os países de lá, não. Bom, isso é um traço de desigualdade dentro da Europa. Ô, gente, só um detalhe. O chat, ele fica gravado, tá? Na hora que gravar a aula, que a aula está sendo gravada, então quando colocar essa aula para vocês no YouTube, o chat vai ficar gravado. Então, cuidado com o que vocês escrevem aí. Beleza? Tá bom. Então, beleza. Então, tem essa desigualdade entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Dentro da Europa Ocidental, você vai ter desigualdades? Vai ter desigualdades, sim. Né? Principalmente por causa do custo que o Estado vai absorver, né? Para garantir o bem-estar social, vai garantir... Estamos concentrando no chat, muito bem. O custo que o Estado vai ter para garantir o bem-estar social dos europeus vai promover um empobrecimento de alguns países. Por exemplo, a Itália, Portugal, a Grécia, esses países na crise de 2008 teve essa fragilidade econômica bem evidenciada, né, que eles tiveram que fazer planos de austeridades econômicas. Eles se colocaram dentro da Europa Ocidental como os países com dificuldades financeiras, beleza? Mas dá para falar assim, mas é o mesmo nível de dificuldade, o mesmo nível de atraso econômico da Europa Oriental? Não. Porque esses países, eles vão gozar de um desenvolvimento industrial maior, eles vão ter uma estrutura econômica mais dinâmica, bacana, do que os países da Europa Oriental. Então, quando vocês pegarem o livrinho ali, que for ler até o final do capítulo, vocês vão ver que vai estar falando de vários países aqui. E vai fazer um comparativo entre os países da Europa Ocidental e os países da Europa Oriental. Então, os países da Europa Ocidental, eles têm uma reabertura econômica após o fim da União Soviética e tentam se inserir nesse mercado capitalista, né? Então, assim, você tem a Europa, tem a União Europeia, então você tem a migração, por exemplo, de pessoas da Europa Oriental para a Europa Ocidental atrás de melhores condições de vida. Você vai ter, em alguns casos, migrações de atividades industriais para a Europa Oriental em busca de mão de obra mais barata. Beleza? Tranquilo? Falta 2 minutinhos. Vou liberar o microfone. Deixa eu ver. Vocês querem falar alguma coisa? Alguém tá vivo? O ocidental, ele era desenvolvido, só que desigual? O ocidental, ele é mais desenvolvido, muito mais desenvolvido, mas é homogêneo, é igual, todos os países são super desenvolvidos? Não, vai ter algumas desigualdades.
principalmente em relação à questão econômica, né? O nível de desenvolvimento industrial, eles são até relativamente equilibrados, mas a conjuntura econômica não, né? Se você pega a Itália, por exemplo, aí tem um parque industrial desenvolvido? Tem. Mas tem as contas públicas aqui, por exemplo? Não, não vai ter. Diferente da Alemanha, que tem as contas públicas equilibradas, tem dinheiro para reinvestimento, tem um parque industrial super moderno. Então, quando a gente fala de desenvolvimento industrial, eles se assemelham, né? Ainda assim há desigualdades, mas se assemelham mais. Falando em equilíbrio de contas, de poder econômico, aí você vai ter uma desigualdade bem evidenciada. Principalmente se você pegar os países que entraram em crise em 2008, foi aquela crise europeia. Teve aquela crise europeia que desestabilizou o mundo inteiro. Aí teve na Europa um termo extremamente pejorativo que definiu os países que se envolveram nessa crise como pigs. O que é pigs? Pigs são porcos, né? A tradução literal de pigs é porcos. Quem eram os pigs? Era Portugal, Itália, Grécia e Espanha. Então, esses países, apesar de eles serem desenvolvidos e ter uma industrialização bacana, eles têm um desequilíbrio de conta muito grande, porque o bem-estar ele é muito caro, o bem-estar europeu. O europeu tem algumas mordomias que o Estado vai custear, como aposentadorias cedo, o italiano, por exemplo, se insere no mercado de trabalho muito tarde. Então, o governo vai garantir algumas regalias para a população que no decorrer do tempo começou ficando muito caro e o Estado não deu conta de bancar isso mais. Então, você tem um desequilíbrio nas contas públicas. Tranquilo? Entendi. Mais alguém? É um monólogo. Muito chato. Galera, a aula terminou. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda uma pedra, manda um sinal de fumar, um zeppelin, faça alguma coisa. Eu gravei, o Nono B que tem aula hoje, né? Eu gravei a correção das atividades da aula passada. Só uma perguntinha para vocês. Eu vou liberar o microfone para vocês só para eu fazer uma perguntinha para vocês aqui. As aulas que estão sendo gravadas por vídeo aula, tá ficando bom? Tá dando para entender alguma coisa? Sim. Beleza, então. Tá bom. Fique com Deus. Até a próxima semana. Tranquilo? Tchau. Tranquilo. Tchau! Tchau.